Que alegria podermos perceber esse falar, esse mover de Jesus, conforme a multiforme graça do Espírito Santo, que fala com os pequeninos e que fala também com cada um de nós. Nós queremos, ainda brevemente, refletir, continuando essa temática, agora um pouco mais para nós crescidos, com algum adicional agora, a partir dessa pergunta: quem vence a grande final? Como já vimos até aqui, essa foi a pergunta que norteou a colônia bíblica de férias. Mas quem de nós não está fazendo essa mesma pergunta desde quarta-feira a respeito da Copa do Mundo, né? Eu decidi me manter totalmente neutro, né? Assim, não quero dar nenhum, mas eu comecei a perceber que parece que eu estou sozinho na torcida. Opa, tem mais gente torcendo comigo a respeito da final da Copa do Mundo hoje. Em poucas horas teremos o resultado. O grande campeão da Copa do Mundo 2026. Uma taça vai ser levantada, como é que é? Eu prefiro ficar com as crianças, né? Alguém estará celebrando como um grande vencedor. Mas as crianças, elas responderam a pergunta delas a respeito de quem vence a grande final, lembrando de um outro jogo, lembrando de um outro desafio, lembrando de uma outra realidade. Houve um outro jogo que já aconteceu na história. Houve uma outra decisão. Há um vencedor. Quando Jesus morreu e ressuscitou, uma batalha muito maior, muito mais significativa, muito mais importante, teve o seu desfecho. E é sobre isso que agora, em poucos minutos, nós queremos refletir também, olhando a partir da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 54 a 58, que diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Queridos, esse capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios termina com uma pergunta impressionante, e que talvez soe mais impressionante para nós que vivemos no nosso tempo, no qual talvez o maior tabu seja a morte. Talvez o maior tabu do nosso tempo seja falar sobre a morte. E a pergunta de Paulo é: onde está, ó morte, a tua vitória? Paulo fala de uma vitória tão completa, que chega a desafiar a morte na sua fala. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Mas quando Paulo afirma essa vitória de Cristo, quando ele desafia, por assim dizer, a morte, declarando a vitória de Cristo, ele também nos conduz a uma pergunta: quem, afinal de contas, é derrotado na vitória de Cristo?
Se Paulo diz que Cristo venceu, então a gente pergunta: quem perdeu? Quem é esse adversário? Ou quem são esses adversários? Quem foi derrotado na grande final que Cristo venceu? Ao longo das Escrituras a gente percebe a derrota de 3 grandes inimigos da humanidade que a gente precisa conhecer. O primeiro adversário que Cristo derrota na sua vitória é a culpa. Queridos, a primeira consequência da ruptura do ser humano, do seu Criador, ao que nós chamamos de pecado, não foi a morte física, foi a culpa. Assim que Adão e Eva desobedeceram a Deus, assim que Adão e Eva rompem com o Criador, eles se escondem, pela primeira vez sentem vergonha, pela primeira vez tiveram medo de Deus. Queridos, a culpa faz exatamente isso. A culpa nos convence que precisamos fugir, de que precisamos nos esconder, precisamos fugir de Deus, precisamos fugir das pessoas, e muitas vezes precisamos fugir de nós mesmos. A culpa impôs isso a Adão e Eva logo que eles romperam com o Criador. Durante a antiga aliança, antes da vinda de Jesus, os sacrifícios de animais lembravam que o pecado tem consequências, que alguém precisa morrer no lugar do pecador. Só que aqueles sacrifícios lá que a gente lê, relatados no Antigo Testamento, eles não eram o final, eles eram uma seta que apontavam para Jesus, que apontavam para um sacrifício que estava por vir, definitivo, pleno. Tanto é que quando Jesus entra na história, e João Batista o enxerga, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista aponta para Jesus e diz: ali está o Cordeiro de Deus, ali está aquele que tira o pecado do mundo. Na cruz, Cristo ofereceu um sacrifício perfeito. Por isso, Paulo afirma num outro momento, numa outra carta: agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na cruz, no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, Ele remove a nossa culpa. Queridos, quando a gente afirma isso, a gente percebe que o sacrifício de Cristo na cruz, ao remover a nossa culpa, resolve o nosso passado, ficamos livres da condenação do pecado sobre nós, da culpa sobre nós. Mas, queridos, a obra de Cristo não apenas resolve o nosso passado, os sacrifícios dos animais, os sacrifícios lá na antiga aliança também faziam isso. Por isso, nós precisamos perceber que Deus em Jesus Cristo, na sua morte na cruz e na sua ressurreição, também resolve o nosso presente. Por isso há um segundo inimigo que Cristo derrota, é o domínio do pecado. Romanos 6 afirma que no nosso batismo, nós somos unidos à morte e à ressurreição de Jesus, ou seja, rendidos pelo Evangelho, redimidos pela morte e ressurreição de Jesus, pela graça mediante a fé, o Espírito Santo passa a habitar em nós e começa a produzir agora uma nova vida. A gente continua lutando contra o pecado, mas a gente não é mais escravo do pecado. Agora
não é mais o pecado quem governa a nossa vida, não é mais Ele o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo é o Senhor da nossa existência. E pela presença do Espírito Santo em nós, a nossa vida pode ser transformada. O nosso presente pode ser transformado. O Espírito Santo transforma os nossos relacionamentos, Ele transforma as nossas escolhas, os nossos desejos, os nossos pensamentos, e pouco a pouco gera o caráter de Cristo em nós. Vejam, queridos, se a vitória de Cristo sobre a culpa resolve o nosso passado, a vitória sobre o domínio do pecado sobre nós transforma o nosso presente. É importante que a gente pense nisso, porque às vezes a gente tem a consciência de que Cristo removeu a culpa, mas continua escravo do pecado. Imaginem que uma pessoa tenha uma grande dívida perdoada, e isso é glorioso, isso é especial, que coisa boa. Mas se ela não for liberta daquilo que o levou ao endividamento anterior, ele está fadado a novamente cair na mesma dívida, na mesma escravidão, na mesma prisão. Então Jesus não apenas perdoa a culpa, nos liberta da culpa, mas nos dá possibilidade de viver um presente diferente. Então aqueles pecados do passado podem ser vencidos agora, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, não de uma forma plena, não de uma forma definitiva, isso acontecerá no seu reino, mas nós não precisamos mais viver escravos de comportamentos, de vícios, de imoralidade, de idolatria, de injustiças, que nos escravizavam anteriormente. Então, queridos, Jesus, ao remover a culpa, resolve o nosso passado. Ao derrotar o domínio do pecado e nos dar o seu Espírito Santo, Ele transforma o nosso presente. Mas existe ainda um último inimigo que Cristo derrota, e Paulo o chama de último inimigo, é o poder da morte. Todos os seres humanos chegaram diante dela e não conseguiram vencê-la, até a manhã da ressurreição de Jesus. Até a manhã da ressurreição, quando Jesus sai daquela sepultura, Ele vence aquilo que parecia invencível. E Paulo diz que essa vitória de Cristo, o Cristo ressurreto, é as primícias dos que dormem. Assim como os agricultores do Antigo Testamento traziam uma oferta de primícias, o primeiro feixe das colheitas, e consagravam a Deus, e com isso anunciavam que toda a colheita estava garantida, a ressurreição de Cristo também garante a nossa ressurreição. Por isso Paulo pode perguntar: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque ela já não tem mais a palavra final. Na ressurreição, Cristo garante o nosso futuro. É por isso que a obra de Jesus é uma obra completa. Ela alcança todo o tempo da nossa existência. Removendo a culpa, Jesus resolve o nosso passado. Derrotando o domínio do pecado, Ele nos garante a possibilidade de uma nova vida, de um novo presente. Quando Ele derrota a morte, Ele garante o nosso futuro. Ele garante o nosso futuro. E por isso Paulo pode dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
E assim a gente pode voltar à pergunta inicial: quem vence a grande final? Quem vence a grande final? Queridos, talvez a gente pense que aqui tem uma boa teologia, aqui nós temos uma boa interpretação da obra de Cristo, e que isso pode ficar no campo das ideias, mas não, queridos, isso é existencial, isso tem a ver com a nossa vida hoje, isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a forma como nós vivemos a nossa vida nesse momento. Talvez você tenha chegado aqui hoje de manhã com culpas pesando sobre você. Talvez você esteja sendo consumido hoje pela culpa de erros do teu passado, de decisões equivocadas, de coisas que você fez ou deixou de fazer, de coisas que você falou, de coisas que você pensou, e talvez isso esteja te corroendo por dentro, roubando a tua alegria, roubando a tua paz, te afastando de pessoas. Talvez você esteja sob uma opressão terrível por causa disso. A boa notícia é que o sacrifício de Cristo na cruz derrota o poder da culpa. Há perdão no sacrifício de Cristo, há restauração. O Evangelho redime o nosso passado. Mas talvez você esteja hoje vivendo consciente de que você não precisa ficar sob o peso da culpa, você já recebeu esse perdão, mas sempre de novo volta às mesmas questões, às mesmas situações, talvez com um sentimento de fracasso, achando que precisa viver preso a comportamentos, a crenças, a vícios, porque afinal de contas você é assim. Não, queridos, há poder de transformação na obra de Cristo. A presença do Espírito Santo em nós nos dá esse poder de resistir, nos dá esse poder de experimentar nova vida. O apóstolo Paulo diz em Cristo, nós somos, no batismo nós somos inseridos na obra de que nós morremos para uma velha vida e nós ressurgimos para uma nova vida. É sim um cenário de luta diária, é sim um cenário onde precisamos jogar esse jogo todos os dias, mas não precisamos fazê-lo com ansiedade, preocupação, podemos fazê-lo na certeza da vitória, e principalmente na certeza de que mesmo quando de novo a gente experimenta uma queda, um desvio, mesmo que de novo a gente erre, falhe, fracasse, a gente pode voltar àquela obra maravilhosa de Cristo na cruz, a certeza de que o Espírito Santo está sobre aqueles que estão ligados a Cristo, pedir perdão e continuar a jornada, retomar a caminhada com Cristo, e assim, dia após dia, experimentando vitória. Porque quando Paulo fala que a gente é inserido pelo batismo na morte e ressurreição de Jesus, e que a velha vida vai ficando para trás, o velho homem, ele diz, morre e ressuscita um novo homem, morre uma velha mulher, ressuscita uma nova mulher. Ele fala que o desgraçado do velho homem nada bem, ele nada bem, e quando a gente acha que foi, lá na frente ele ressurge,
E a gente precisa travar uma nova batalha, mas não precisa fazê-lo na força do nosso braço, devemos fazê-lo ligados àquele que venceu. Querido, quem sabe você vive com medo da morte, quem sabe você vive ansioso com a doença, quem sabe para você morte também é assunto proibido. Eu falei antes que talvez seja o maior tabu do nosso tempo. Eu lembro de uma cena que a gente vivenciou há algum tempo atrás. Nós estávamos morando em outro lugar, pastoreando outra comunidade, e num sábado à noite tinha um grupo de singulares que se reunia. E havia lá umas 30 pessoas reunidas, e naquela semana nós havíamos feito 5 sepultamentos de membros da comunidade. Isso era o mês de junho. E óbvio que isso foi assunto naquela roda, cidade pequena. Alguém disse, pastor, 5 sepultamentos essa semana, que loucura. E outro disse, isso que agosto não chegou ainda. Na cidade tinha uma conversa de que agosto era um mês complicado. E alguém disse, isso que não chegou agosto ainda. E outro disse, talvez agosto esteja reservado para nós. Gente, vocês não têm noção o que essa frase gerou naquele grupo de pessoas. Ai, para! Vira essa boca para lá, não fala um negócio desses. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de falar desse assunto. Quando eu estava na faculdade, eu tive uma disciplina chamada Clínica Pastoral, nos ajudava a nos treinar no aconselhamento pastoral, no acompanhamento de pessoas em situações difíceis, e o professor muito competente, um professor assim, fora da curva, ele começou a aula sobre acompanhamento de enlutados, e falar sobre essa questão de acompanhamento de enfermos em situações terminais, sua família. Ele pediu para a gente parar 15 minutos em silêncio absoluto e pensar na sua morte, na nossa própria morte. E ao final desses 15 minutos ele pediu para a gente compartilhar o que a gente pensou, e a gente começou a falar, ai, o céu, e ele disse, não, para tudo, mais 15 minutos agora, pensa na tua morte, você morrendo. E gente, foi um terrorismo aquilo. A morte, Paulo continua chamando ela de inimigo, não gostamos dela, vamos lutar contra ela até o fim, mas ela é uma realidade. A gente diz, a única certeza que a gente tem. Por que ela ainda tanto nos assusta? Por que ela ainda tanto nos assombra? Por que temos tanta dificuldade de encará-la? Queridos, há uma boa notícia: Jesus Cristo venceu. Tragada foi a morte, derrotada foi a morte pela vitória. A ressurreição de Cristo matou a morte. O poder da morte não tem mais a última palavra, Jesus tem. E ele diz isso para 2 irmãs enlutadas. Elas estão velando, sepultando, aliás, acabaram de sepultar o seu irmão. Jesus chega e diz para uma das irmãs enlutadas, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Mas o versículo não termina ali. Jesus pergunta para Marta, que acabara de sepultar o seu irmão Lázaro, você crê nisso? Você crê nisso? Veja, crer na vitória de Cristo sobre a morte nos dá esperança, nos projeta para uma realidade muito além dessa vida, nos projeta para o novo céu, para a nova terra, nos projeta para a vida plena com Cristo. A morte não tem mais a última palavra, o caixão não tem, a sepultura não tem, cemitério não tem a última palavra. Cristo tem a última palavra. Ele venceu.
É isso que Paulo declara no final dessa história. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. E logo depois faz uma aplicação muito prática. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele, em Cristo, o nosso trabalho não é inútil. Queridos, eu termino desejando que você leve no teu coração essa certeza. Quem sabe que Cristo venceu a grande final, não vive dominado pela culpa, não vive resignado ao pecado no presente, nem paralisado pelo medo da morte. Pelo contrário, vive com esperança, vive com alegria, vive com paz. Cristo venceu. Todos aqueles que estão unidos a Ele, participam da sua vitória. E quando a gente é liberto da culpa, quando a gente é liberto do domínio do pecado, quando a gente é liberto do medo da morte, a gente pode trabalhar, a gente pode servir, a gente pode ser abundante, firme, inabalável na obra do Senhor. Eu posso olhar para o meu próximo, eu posso olhar para as necessidades ao meu redor e me ocupar com isso, sabendo que não é inútil, não é em vão aquilo que a gente faz para a honra e glória do Senhor, aquilo que a gente faz unido a Ele. Cristo vence a grande final e nela derrota a culpa, o pecado e a morte, e nos liberta para uma vida plena e abundante aqui e agora, e a vida eterna com Ele depois. Amém? Assim como estamos, vamos orar. Já convido o pessoal do louvor que também se posicione para nós depois cantarmos ainda uma última canção. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que nos faz lembrar dessa vitória de Cristo, e que nos faz lembrar de que podemos ser participantes dela, antes mesmo de nós entrarmos em campo, antes mesmo de nós entrarmos nessa história, o Senhor já determinou o final dela. Louvado seja Teu nome, por tão grande perdão, por tão grande poder de transformação que vem da Tua palavra e do Teu Espírito. Obrigado por tão grande esperança, que nos tira das limitações desse tempo, e nos projeta para a eternidade, para o novo céu e na nova terra, e nisso tudo, nos capacita a sermos firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo testifique essa palavra no nosso coração, e através dela nos fortaleça na fé, na esperança e no amor. Assim oramos, pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.